E aí, galera assustada, Senhora Morte vem trazendo um tema envolto nos malefícios da necromancia. Hoje eu falo sobre o ritual da Mão da Glória. Considerado como um dos mais terríveis e temidos feitiços negros, herança da feitiçaria guética medieval, muito utilizado na Idade Média e na Renascença, a Mão da Glória, ou Mão do Morto, é um instrumento maligno poderoso que tornava assombrado e imóveis todos aqueles a quem lhes era apresentada, deixando as pessoas paralisadas como se estivessem mortas. Sendo assim, um dos feitiços muito usado pelos assaltantes medievais ao praticarem seus roubos e outros crimes que tivessem por fim deixar a vítima sonolenta ou imóvel. A Mão da Glória era a mão mumificada de um homem que tinha sido enforcado, que, quando usado como uma vela ou um suporte de vela, deveria ter propriedades mágicas especiais. As descrições das mãos variam, mas todas eram bastante horríveis. Deve-se amputar a mão esquerda ou direita, embora normalmente seja a mão direita que é tomada, pois esta é a mão mais provável de ter feito a ação criminosa, do cadáver de um malfeitor que tenha sido executado na forca. Após decepar a mão, ela deve ser enrolada em um pedaço de mortalha, apertando bem para retirar todo o sangue que pode permanecer nela. Em seguida, coloca-se em um recipiente de barro com salitre, sal e pimenta, que precisa ser escolhida cuidadosamente e macerada até virar pó. Deixe a mão do morto permanecer 15 dias nessa solução até que ela esteja bem seca. E em seguida, expõe a mão ao sol bem forte até secar completamente. Se o sol não for suficiente, seque-a em um forno aquecido com verbena e samambaia. Use-a então como um castiçal para segurar uma vela, que deve ser acesa entre os dedos médio e anular dessa mão. Dependendo do bruxo e da finalidade para a qual a Mão da Glória será empregada, a forma com que a vela é utilizada pode diversificar. Por exemplo, outra variante é usar a gordura do criminoso, cera virgem, gergelim e esterco de cavalo para recobrir os 5 dedos da Mão da Glória, fazendo assim 5 velas. Este método sempre é usado quando o necromante quer enfeitiçar outro bruxo que colocou seres sobrenaturais para protegê-lo. Em casos como este, onde os próprios dedos são usados como pavio, eles devem ser postos para cima, sendo colocado algum tipo de suporte para que a mão fique reta e os dedos na posição vertical. Já quando a mão é usada como suporte de vela, os dedos ficam dobrados em torno da vela, que geralmente é feita com a gordura do homem morto. A mão, devido ao processo de preparação, fica com um aspecto horrível, seca e com uma coloração cinza. É importante ressaltar que todo esse processo de preparação do artefato maligno deve ser acompanhado por certos rituais de conjuração. As propriedades mágicas da Mão da Glória variam de história para história, mas sempre estão relacionadas com coisas que ajudariam o ladrão a entrar em uma casa à noite sem oposição de seus moradores, bastando para isso que o necromante entre na residência da vítima com a mão segurando a vela acesa ou com os dedos da mão acesa e diga a seguinte frase: deixe todos esses que estão dormindo que fiquem dormindo, e todos esses que estão acordados que fiquem acordados, pois mesmo acordado a pessoa fica imobilizada.
Em histórias em que os próprios dedos agem como mechas de vela, cada dedo que pega fogo significa que alguém dentro da casa está dormindo. E uma vez que o dedo está aceso, eles serão incapazes de acordar até que a chama se extingue. Se um dedo não acender, significa que a pessoa está acordada ou que há menos pessoas na casa do que há dedos na mão. Todos os mortais dentro da casa afetada caem em um sono profundo e não podem ser despertados. Porém, isso não afeta criaturas sobrenaturais, geralmente usadas como proteção por outros bruxos e feiticeiros. O uso desse feitiço permite que apenas o dono do artefato enxergue sua luz, enquanto os demais ficam no escuro, ou pode tornar seu proprietário invisível. Ela também pode queimar para sempre, uma vez que se acende, mas não é consumida. O bruxo que a possui tem o poder de abrir portas, janelas e qualquer coisa que o tente impedir de cometer seu delito. E como já foi dito, induzir os ocupantes de uma casa em sono profundo ou tornar imóvel todas as pessoas a quem é apresentada. As chamas na mão da glória só podem ser extintas pelo necromante, pois qualquer outro que tentar não conseguirá, a menos que usem leite azul, que é o leite esterilizado, pois o leite está associado a uma nova vida, alimentação e crescimento. Daí a sua capacidade de neutralizar o seu poder. Mas o poder do maldito objeto podia ser neutralizado se os donos da casa ungissem o batente da porta e as saliências da janela com um unguento composto com urina de gato preto, gordura de uma galinha branca e o sangue de uma coruja preparado durante um dia de verão. Bem, o termo mão da glória talvez seja derivado do francês main de gloire, que é uma cordela de mandragore, nome dado a uma raiz supostamente mágica chamada de mandrágora. Acredita-se que a história da mão esteja relacionada às lendas da mandrágora, uma erva que teve vários usos ao longo da história, incluindo o de incitar loucura, expulsar demônios e especialmente útil para os ladrões por induzir a um sono profundo. E sendo sempre muito encontrada ao redor e debaixo dos patíbulos onde se erguiam as forcas. Desde a antiguidade, a planta é conhecida. Contudo, na Idade Média, seu uso passou a ser indispensável em feitiços, beberagens e poções, sobretudo por seus efeitos alucinógenos e por sua raiz ter a forma semelhante ao corpo humano, o que a tornou alvo de superstições, inclusive de que ela seria o ancestral vegetal do homem. E isso só fez aumentar a crença no seu poder mágico. Nos tempos saxões, também havia a lenda de que as mandrágoras brilhavam à noite como uma lâmpada, o que pode ter aumentado a ideia de uma luz para os criminosos, apesar do nome Mão da Glória ter sido usado apenas muito mais tarde. Em tempos remotos, havia a crendice generalizada no poder mágico dos restos humanos, especialmente os restos de criminosos executados. E quanto mais perigoso o malfeitor, maior sua força sobrenatural. Supersticiosos, os ladrões daquela época pensavam que melhor artefato para induzir pessoas a um sono de morte do que a queima da mão de um réu supliciado. Sim, elas existiram. Segundo o Blade Journal, uma mão mumificada foi encontrada em Castle Town, Inglaterra, e pode ser a última mão da glória existente. A mão mumificada que os jornais noticiaram ser a última mão da glória foi descoberta em 1935 no interior da parede de uma casa de palha em Castleton por um pedreiro e historiador chamado Joseph Ford.
Ford disse ter reconhecido imediatamente a importância da mão como uma ferramenta sobrenatural, de modo que ele a doou para o Museu Whitby, e lá se encontra em exibição até hoje. Mas você deve estar se perguntando, por que aquela mão foi escondida em uma parede? Provavelmente por questões de segurança. No passado, objetos ritualísticos costumavam ser escondidos atrás de muros e paredes para proteger dos maus espíritos e dos inquisidores. Também é possível que esta mão tenha sido escondida depois de um assalto. Há uma série de histórias populares associadas à mão da glória, muitas no norte da Inglaterra, onde a crença era mais comum. No entanto, mitos semelhantes são conhecidos em toda a Europa, pois esses objetos necromânticos foram altamente utilizados nos séculos XVI até o início do século XVIII. Inclusive, existem inúmeros casos de denúncias feitas durante o período da Inquisição de mulheres bruxas acusadas de criar uma mão da glória. Em 1590, John Fian, por exemplo, confessou sob tortura durante seu julgamento de bruxaria na Escócia ter entrado em uma igreja para roubar usando uma mão da glória. No entanto, à medida que a Idade das Trevas, felizmente, deu lugar ao alvorecer de novos conhecimentos, a prática de criar mãos da glória desapareceram, juntamente com a crença na proteção que elas ofereciam. Ainda bem. Já pensaram se hoje em dia ladrões utilizassem mão da glória? O que ia ter de defunto maneta não ia estar no gibi, não é mesmo?